O diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações em várias partes do corpo. E os pés são bastante afetados. Vamos entender os efeitos do diabetes nos pés com um membro da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, Marco Túlio Costa. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, bom dia. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Então, doutor, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente do que se trata o pé diabético. O que é isso? Vamos lá, então. O que acontece no diabetes, ou o pé diabético, é uma das complicações dessa doença que afeta tanta gente no nosso país e no mundo, né, que está aumentando, que é o diabetes. Uma das complicações dessa diabetes é o que a gente chama de neuropatia diabética. O que é isto? O paciente diabético para de sentir dor no pé. Qual é a grande complicação disso? Dor, na realidade, é proteção. Se você colocar a sua mão, por exemplo, numa panela quente, numa chapa quente, você consegue tirar a mão rapidamente porque dói, queima. O diabético perde essa capacidade. Certo. Travamos aqui, né? Tivemos um probleminha na conexão ali com o doutor Marco Túlio. Voltou, doutor? Tá me ouvindo bem agora? Voltou. Então eu queria que o senhor retomasse um pouquinho, voltasse um pouquinho na explicação do senhor. Tá, então vamos lá. O diabético vai ter uma neuropatia, que é uma das complicações do diabetes, e faz ele perder a sensibilidade no pé. Com isso, ele não tem dor. Dor é proteção. Então, se eu estou sem dor, e nos pés, por exemplo, e pisar num prego, ou se eu usar um sapato apertado, que você começa a andar e começa a machucar, você tem que parar e tirar o sapato, entrou uma pedra no seu sapato, você tem que parar e tirar. O diabético não sente isso. Então ele faz ferida no pé e não sente. Esta ferida que ele faz no pé pode ser a porta de entrada para uma infecção. Quem já teve infecção no dedo, da mão, do pé, sabe que isso dói muito também. Ele não tem dor. Então faz essa infecção propagar muito mais fácil. E daí vem o grande problema, né? Ele tem uma ferida, não sente dor. Ele tem uma infecção, não sente dor. E às vezes ele vai chegar no pronto-socorro numa situação grave, às vezes de gangrena. E a única solução que a gente tem nessa situação é, infelizmente, a amputação. Então esse é o grande problema desse pé diabético, essa perda de sensibilidade que a gente tem. Existe associada a essa perda de sensibilidade uma perda de circulação também, né? A diabetes também afeta a circulação e isso piora ainda mais esse problema de cicatrização dos pés. Entendido, doutor Marco Túlio. Bom dia para o senhor. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, então, quais os cuidados que a pessoa que tem o diabetes deve ter aí. Eu penso que ela tem que estar sempre em alerta, né? Ela tem que estar sempre observando os pés, ver o que está acontecendo. E outra pergunta nessa mesma, o senhor pode responder. A cicatrização, quando acontece algo, é mais difícil também para esses pacientes? Bom dia, Marina. O grande segredo do que a gente fala do pé diabético sempre é a prevenção, né? É muito mais fácil eu tratar quando está no início do que quando eu tenho uma infecção. O que a gente recomenda para o paciente diabético? Não é todo diabético que tem perda da sensibilidade. A gente acredita que mais ou menos 10 anos depois do início da doença, principalmente se o paciente for muito descontrolado, a glicemia muito descontrolada, essa neuropatia vai aparecer. Então, o que é ideal no paciente que já perdeu a sensibilidade? Usar sapato confortável, não apertado. A gente recomenda sempre usar meia branca, porque a meia branca de algodão que absorve suor. Porque a meia branca, se você fizer uma ferida na planta do seu pé e não sentir nada, a hora que você tirar a meia, você vai ver ela suja. Então, esses são sinais de alerta. Usar sempre o sapato para pé diabético. O diabético tem problema de hidratação, a pele fica muito ressecada, então hidratar a pele. E o ideal mesmo é até que alguém da família ajude, né? Porque o diabético também tem problema de visão, então é uma das complicações. Então, alguém da família olhando e ajudando diariamente, e a primeira ferida, o primeiro sinal que aparecer de vermelho, roxo ou qualquer ferida, procurar o pronto-socorro imediatamente. Tá? Então, essa é o que a gente recomenda para evitar problemas maiores nesses pacientes. Tá? A sua segunda pergunta, Marina, desculpa.
Em relação à cicatrização, né? A cura dessas feridas ou problemas que possam acontecer. Sim, a cicatrização é um pouco mais lenta, naqueles pacientes que têm alteração da circulação, ela fica um pouco mais lenta, porque chega menos células de defesa, chega menos células de reparação na ferida, é óbvio. E aí tem esse problema do paciente, do diabético também não ficar de repouso, né? Então eu começo a cicatrizar uma ferida, ele continua pisando em cima da ferida, ela vai só aumentando, né? Eu aumento a pressão em cima da ferida. E a gente está falando de ferida, mas não é só ferida, tá? Tem casos, e isso é comum, do diabético quebrar o pé, quebrar o tornozelo, a gente chama isso de artropatia de Charcot, que é o nome do médico que descreveu isso. Ele quebra o tornozelo, quebra o pé e não sente dor, e continua andando em cima do pé quebrado. Certo, doutor, essa condição de perda da sensibilidade, ela de alguma maneira pode ser revertida? A gente conheceu agora há pouco aqui no nosso programa a história do Marcelo. Ele infelizmente precisou amputar o pé, então chegou ali ao extremo, né? Tem como evitar que isso aconteça, revertendo de alguma maneira, ou pelo menos em algum grau, essa falta de sensibilidade? Então, esse é o grande problema, porque assim, ó, nós não temos hoje um tratamento eficiente e depois que essa neuropatia está instalada, que eu consigo revertê-la, entendeu? O que eu consigo fazer? Prevenir essa neuropatia de aparecer. Como é que eu faço essa prevenção? Controle rígido da glicemia. A glicemia alta, direto, ela está relacionada ao aparecimento dessa neuropatia. Então, quanto mais controlada eu for na glicemia, menor a chance dessa neuropatia aparecer no futuro. Certo. Doutor, a Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, e que o senhor é membro, ela cuida só de casos de diabetes, de pé diabético, ou não? Tem outros casos? Conta pra gente um pouquinho desse trabalho. Não. Essa Associação de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé, Marina, ela na realidade vamos falar assim, um clube de médicos especialistas em tornozelo e pé, não só em diabetes, mas isso vai desde criancinhas com problemas congênitos até artrose e tratamento de fraturas, todo o tema médico relacionado a tornozelo e pé está no âmbito dessa associação. Tem gente dentro especializada em cuidar disso. Certo, doutor. Ter uma pisada correta também pode ser importante, especialmente no caso ali das pessoas com diabetes? Tá, então vamos lá. Óbvio que no diabetes eu tenho áreas que aumentam a pressão, que eu ponho mais peso quando eu estou pisando, até por alguma deformidade ou por alguma pisada torta, e isso pode levar ao aparecimento de feridas. Então eu tenho que cuidar disso também, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa pisada errada, porque muitas vezes o que a gente considerava no passado, acho que vocês são mais novos que eu, mas lá na década de 70, o que era correto, por exemplo, para a criancinha que pisava errado, era usar aquela famosa bota ortopédica. Eu não sei se vocês usaram, mas eu tive que usar essa bota, né? E era o que era tido como normal, como certo na época. Chegava uma criança com pé chato, botinha normal. O que aconteceu? Com o passar do tempo, com estudos, a gente percebeu que aquele pé chato da criança lá atrás, ele é um pé chato normal do desenvolvimento do pé. Então, a criança hoje, de idade baixa, 2, 3 anos, é normal ela ter pé chato. E esse pé vai se desenvolver e com grande chance, não é todo mundo, mas com grande chance, vai se tornar normal no futuro. Então, aquela que a gente via quase todo mundo usar bota ortopédica no passado, hoje praticamente não se usa mais. É óbvio que esse normal que eu estou falando envolve não ter dor, né? E aí eu estou tirando o diabético e a gente está falando das crianças. Então, a criança tem um pouquinho, não tem deformidade grande, tem um pouquinho de pé chato, não tem dor, faz tudo, corre e brinca, normalmente a gente pode ficar tranquilo na maioria dos casos. Não em todos, mas na grande maioria, sim. Certo. Doutor, em relação às cirurgias para pessoas que têm diabetes, essas cirurgias elas têm que ter um cuidado especial, tem que se evitar ao máximo recorrer aos outros tratamentos antes de qualquer cirurgia ou não? Em alguns casos é recomendado e segue tranquilamente?
Não, ela não é uma cirurgia igual, Marina. Tá? A gente sempre que possível evita a cirurgia no paciente diabético, mas há situações específicas que o melhor tratamento é o cirúrgico. Eu não estou falando de infecção, estou falando daquelas fraturas e deformidades. É óbvio que assim, a infecção, ou quando eu tenho gangrena, que é como esse doente chega, aí não tem jeito. Chegou com gangrena, a cirurgia tem que limpar tudo, porque senão o paciente perde a vida, né? Infelizmente, quando chega um paciente com gangrena para a gente no pronto-socorro, ou na Santa Casa, que é onde eu trabalho, aí não tem solução. Gangrena, eu vou ter duas opções, ou vai perder o pé, ou se eu demorar muito, tem chance de perder a vida, então a gente não pode esperar muito. Então, aí está indicado cirurgia. Mas tem algumas deformidades no diabético também que a cirurgia está indicada. Infelizmente, a cicatrização e a consolidação óssea depois de fratura não é igual no diabético do que uma pessoa não diabética. Dá mais trabalho, demora mais e exige mais cuidado. Mas tem um alto índice de sucesso também. Tá certo, doutor Marco Túlio Costa, membro da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações tão importantes a respeito de um problema que a gente sabe que é bastante comum, né? Que é o diabetes e também os impactos ali nos pés, né? A gente tem sim que ter essa atenção especial. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Até a próxima, viu? E eu que agradeço a participação e a gente divulgar o assunto aí. Importante para a saúde pública desse país. Muito obrigado.